Saúdo a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Se inscreva no canal, servo do Senhor. Toque o sininho. Você está ajudando a obra evangelizando o irmão Benevaldo, viu? Eu tenho o maior prazer, viu? E falar de Jesus. Eis que Jesus curou eu da coluna. Quebrei em 2 lugares. Quebrei em 2 lugares, na L1 e na L5. Entrei na ressonância magnética. O médico olhou e disse: não, você vai ficar aleijado pro resto da vida. O médico está dizendo que eu vou ficar aleijado, mas o médico dos médicos disse que vai me dar a cura. E ele me deu a cura. Aleluia! Hoje eu prego com alegria. Parece muitas pessoas criticando, falando ao meu respeito, zombando. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Paulo foi açoitado. Paulo ficou confiando. Quem vai me separar do meu Redentor? A angústia, a tribulação, a perseguição, a nudez, a pobreza, a fome. Nada disso vai me separar do amor de Jesus. Oh, amor maravilhoso. Rapaz, nós temos que aprender. Com estes homens de Deus, homens que cuidam da igreja, o pastor. Viu? Vamos meditar. Aleluia. Deus que é Deus. Deus sempre tem o seu santo e guardar para nada acontecer aos seus profetas. Vamos ver. Um exército. Elias estava no monte, tendo aquela comunhão com Deus maravilhoso, e veio 50 soldados. 50 soldados. E o capitão: homem de Deus, desce com a gente, porque a rainha e o rei quer falar contigo. O profeta, sabendo que a cabeça dele estava em prêmio, que Jezabel e Acabe queria matar ele. Aí ele, tendo a comunhão com Deus, disse: se eu sou o homem de Deus que desce fogo do céu, consuma tu e os teus 50. O fogo de Deus caiu do céu e matou os 50 soldados. Viu? Aí Jezabel mandou mais 50. Foram aqueles 50. Foi lá onde está o homem de Deus. Aquele homem de Deus estava tendo uma comunhão com Deus. E o soldado disse: homem de Deus, desce com a gente, porque o rei e a rainha querem falar contigo. E o profeta disse: se eu sou um homem de Deus, que desce fogo do céu e destrói você e os teus 50. Assim como o homem de Deus falou, o fogo de Deus matou os 50 homens, porque Deus guardou Eliseu, homem de Deus. Vamos ver aqui outro que Deus guardou, viu? Oh, aleluia! Eliseu estava em Samaria e o sírio rodeou para prender, perseguir o profeta de Deus. Foi que houve. E aquele homem estava confiando, estava em Samaria. Aí os soldados que iam penetrar na Síria, quando foi de manhãzinha, o profeta se acordou. O jovem que trabalhava para o profeta Eliseu disse: mestre, o exército da Síria rodeou Samaria e nós estamos em perigo. E o profeta disse: homem, jovem, tenha calma, jovem. Senhor, abre os olhos do jovem para ele ver o teu exército. Oh Deus poderoso, naquele mesmo momento, Deus colocou nos olhos do jovem o colírio celestial, e aquele jovem ficou vendo ao redor de Eliseu anjo com espada,
o exército de anjos estava guardando o profeta Eliseu, porque Deus guarda os seus santos, viu? E o exército nem tocou. Mas o profeta disse: Senhor, segue esse exército para saber que tu é Deus. E Deus cegou o exército. O exército ficou cego, viu? E aí daquele que perseguir um servo de Deus. Vamos aqui ver outra tradução. Nabucodonosor, homem, fez uma estalta alta, e ele ordenou que tocasse a buzina. Quem tocasse a buzina, a trombeta, é para adorar aquela imagem de escultura. Quando eu tocava, 3 homens não adorou aquela imagem de escultura. Quem era? Sadraque, Mesaque, Abednego. Homens fiel ao Senhor Jesus, homens fiel ao Deus poderoso. E o rei Nabucodonosor mandou jogar aqueles 3 homens na fornalha de fogo. Aqueles homens entrou na fornalha, foi aquecido 100 vezes. Quem aqueceu aquela fornalha morreram. Mas o rei, quando viu 4 homens andando dentro da fornalha de fogo, e ele dizia: não foram 3 que nós jogamos na fornalha? Sim, foi. Eu vejo 4, o outro era semelhante ao Deus vivo. Diz as escrituras que não queimou nem um fio de cabelo dos homens de Deus, porque Deus guardou, porque Deus guarda todos os seus servos. Aleluia! Glória a Deus. E o rei disse: bora tirar os 3 homens de Deus. Quando tirou, não queimou nem a roupinha, porque Deus é Deus. Esse Deus maravilhoso. Vamos ver aqui outra tradução. Daniel foi acusado, porque Daniel adorava o único Deus verdadeiro. Daniel estava crendo que Deus é Deus. E o rei mandou jogar Daniel na cova dos leões. Quando Daniel chegou na cova dos leões, aí estava lá o Deus poderoso que fechou a boca do leão. O leão nem tocou em Daniel, porque Deus é Deus, ele guarda os seus santos, viu? Mas teve vitória, Daniel. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, lá no jardim de Getsêmani: Pai, afasta de mim este cálice, Pai. Mas Jesus orava, derramava o seu suor, se transformou em sangue. Jesus disse: Pai, não faz a minha vontade, faz a tua, Pai. Jesus bebeu o cálice da agonia. Naquele mesmo momento ali, Deus se afastou do seu Filho amado. Aleluia. Porque Jesus estava bebendo o cálice da morte. Jesus estava recebendo toda a agonia dos pecadores, a iniquidade dos pecados da humanidade, porque Deus não pode contemplar pecado. Jesus chegou, bebeu o cálice da agonia. Chegou Judas, beijou Jesus. Judas com beijo não trai filho do homem. Os homens agarram Jesus. Jesus vai a Pilato. Pilato não encontrou nenhuma condenação em Jesus. Jesus foi bofeteado, foi cuspido pelo povo de Israel, de Jerusalém. Mas Deus não podia contemplar o seu Filho amado, porque estava carregando todos os pecados da humanidade. Esta pregação aqui é para aqueles que andam no Espírito e compreendem as coisas do Espírito. Porque Deus é Espírito, não pode ver pecado. E Jesus recebeu a condenação
Pilatos, não, eu não vejo nenhuma condenação. O povo de Israel crucifica Jesus, solta Barrabás. Que o sangue do Senhor Jesus caia sobre nós, sobre nossos filhos. Solta Barrabás. Pilatos obedecendo, soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus. Jesus levava chicotada, que no chicote tinha fragmento de ferro, ossos e ferro. Quando batia no corpo do Senhor Jesus, quando rasgava, saía sangue, o sangue carnezinho. Mas Deus não podia contemplar, ver o seu filho sofrer. Virou as costas. Jesus foi como ovelha muda diante dos tosquiadores. Jesus derramou seu sangue porque Ele ama você. Aleluia. Jesus sofreu calado, como ovelha muda, não abriu sua boca. Foi como ovelha muda diante dos tosquiadores. Por intermédio dos ferimentos de Jesus Cristo, nós fomos sarados. Todo aquele que aceita Jesus tem uma mudança. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Quando aquele espinho penetrou na cabeça de Jesus, saía sangue, atingiu a veia central do coração de Jesus e saía sangue. O sangue que nos purifica de todo pecado. Ficou calado pelas feridas do Senhor Jesus. Vem a cruz. Jesus agarrou a cruz. Por fora era madeira, mas por dentro eram meus pecados. Oh, Jesus maravilhoso. Levou, saiu da cidade de Jerusalém, que era necessário Jesus sair da cidade de Jerusalém. E ele saiu porque ele foi vitorioso pelo amor de toda a raça humana. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carnesim, eles se tornaram brancos como a neve, porque é o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Jesus levou, ele e Simão, a cruz, lá no Monte do Calvário, foi crucificado, derramou seu sangue, e Jesus olhava para o céu. Deus virou as costas, porque não podia contemplar. Os pecados da humanidade estavam sobre Jesus. A iniquidade estava sobre Jesus. Toda a doença estava sobre Jesus. E Deus, que é Deus poderoso, não podia contemplar o seu filho. Virou as costas. Aleluia. Pregado. Outro dizia, desta cruz nós vamos crer que tu és o Filho de Deus. O malfeitor diz, cala a boca, homem. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas esse que está no meio da dele fez. Senhor, lembra de mim quando entras no teu reino. Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem, Pai. Pai, eu entrego meu espírito em tuas mãos. Baixou a cabeça. O véu se rasgou de alto a baixo. Houve um terremoto em Jerusalém. Houve uma escuridão tão tremenda. E o povo ficaram contemplando. Foi abalado Jerusalém. Um dos centurião olhou e disse, verdadeiramente esse aí era justo. Esse verdadeiramente é filho do Deus Altíssimo. Mas o Deus Altíssimo não podia contemplar o seu filho pregado, todo rasgado. Mas quando Jesus disse, em tuas mãos entrego o meu espírito, rasgou o véu. Jesus desce à sepultura. Mas no terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou com poder e glória. E chama a todos. A graça de Deus está disponível para todo aquele que crê. Tem a salvação. Tudo é para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.